Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos mais uma vez aqui no nosso Atos 8 para darmos início a mais uma catequese, mais uma formação doutrinária. Vamos pedir do Espírito Santo para que nos ilumine e nos fortaleça para o nosso bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós começamos a nossa primeira catequese do caminho catecumenal, caminho do catecumenato. Nós fizemos as outras catequeses do pré-catecumenato e agora vamos entrar, de fato, no estudo mais concreto da doutrina da Igreja. E não poderíamos deixar de falar de doutrina de igreja sem antes de falarmos no nosso credo, que nós chamamos de símbolo apostólico, porque ali está condensado tudo o que nós cremos, certo? Ali estão os símbolos daquilo que nós cremos, né? Nós vamos entender isso. Mas primeiro vamos no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 185, já onde começa a segunda seção do Catecismo, que é sobre a profissão da fé cristã e os símbolos da fé, onde vai ser vastamente estudado a questão do símbolo da fé, a questão do credo, ou seja, tudo aquilo que cremos será aprofundado de uma forma muito melhor. Por isso, recomendo vivamente que com o seu Catecismo você leia a partir do número 185 em diante. Mas hoje vamos ficar somente com o número 185 e 186 do Catecismo, que vai nos dar uma pequena introdução, e assim nós vamos depois passando brevemente sobre cada artigo do credo, tá bom? Nós vamos entender por que ele foi dividido também em artigos. Diz assim, Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 185, diz o seguinte para nós. Quem diz creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos do batismo. Então nós temos um pequeno trecho agora do escrito de São Cirilo de Jerusalém, que diz o seguinte: esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, o credo que nós normalmente recitamos aos domingos na missa, ele é pequeno, né? Quando nós proclamamos ele, mas ele tem em si condensado naquelas palavras tudo aquilo que nós cremos, certo? Então, é uma síntese do que cremos. Porque cada artigo daquele, ele é formado por 12 artigos. E por que 12 artigos? Porque é o número dos apóstolos. E, como é dito, ele é um símbolo apostólico, ou seja, é um símbolo, está resumido ali toda a fé dos apóstolos. E por que dos apóstolos? Porque nós somos cristãos, porque nós cremos em um testemunho. Nem eu e nem você estávamos lá com Jesus, certo? Nós cremos em Jesus a partir de um testemunho. E que testemunho é esse? O testemunho dos apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus e foram discípulos dele.
Então nós cremos neste testemunho. Então, por isso que é um símbolo apostólico. Aquilo que os apóstolos creem, certo? E nós, como somos discípulos, cremos também. O credo ele está dividido em 3 principais partes. A primeira sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, em que vai refletir mais sobre a sua obra da criação, certo? A sua obra admirável. A segunda parte sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, sobre o mistério da sua redenção, a salvação dos homens. E a terceira parte sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Santo Espírito de Deus, que é fonte e princípio da nossa santificação, certo? Você pode pensar, né? Mas e o símbolo niceno-constantinopolitano? Aquele que é bem maior, será que ele não teria mais propriedade do que esse símbolo apostólico? O símbolo niceno-constantinopolitano, e vamos explicar esse nome, porque ele nasce no Concílio de Nicéia em 325 e só termina de ser concluído no Concílio de Constantinopla em 1381 por querelas, por problemas cristológicos. Foi levantada uma heresia cristológica, dizendo que Jesus então não seria verdadeiramente Deus e nem seria verdadeiramente homem, ele estaria ali, é uma criatura perfeita, mas não é tão homem nem tão Deus, ele estaria ali entre um e outro, Então isso descaracterizaria a pessoa divina de Jesus, Não poderia assim então haver trindade, ele não seria da mesma essência do Pai, certo? Então, o Concílio de Nicéia aconteceu e o de Constantinopla confirmou isso também, revendo também a questão de dúvidas que haviam sobre a pessoa do Espírito Santo, mas esses concílios serviram para confirmar aquilo que a Igreja sempre acreditou, que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância, é da mesma natureza, é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, certo? Então, o símbolo niceno-constantinopolitano, ele é maior porque ele tenta esmiuçar aquilo que cremos, certo? Mas não é melhor nem pior do que o símbolo apostólico, que é mais condensado, mas tem tudo ali o que cremos, naquelas sentenças. Obviamente que temos que estudar cada artigo desse, certo? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses artigos. Como eu falei, é algo que a gente tem que se debruçar para nós estudarmos, porque não adianta só nesse vídeo de meia hora, agora menos de meia hora, quando eu vou começar a falar dos artigos, porque eu não posso falar de toda a nossa fé só nesse tempo, Cada artigo desse renderia um curso, vídeos e vídeos e vídeos. Então, uma pequena introdução para que você se interesse também. É lógico que nas outras aulas nós vamos nos aprofundar no que crê a Igreja, certo? Uma vez que o Atos 8 se propõe a falar sobre a doutrina da Igreja, é impossível falar sobre a doutrina sem tocar em qualquer artigo desse. Então, nós não vamos falar disso somente agora. Nós vamos falar mais especificamente sobre cada um agora, Mas, a partir do 185 do Catecismo da Igreja Católica, eu convido você a estudar cada artigo do credo, para podermos dar a razão da nossa fé, como diz São Pedro em sua carta. Mas bem, o primeiro artigo do credo, quando nós professamos, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui nós já afirmamos muita coisa. Primeiro afirmamos que cremos, na verdade é uma resposta individual. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, o Espírito Puríssimo e Perfeitíssimo, e creio no Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, e digo que Ele é todo-poderoso, um atributo de Deus, O El Shaddai, ou Pantocrator, o todo-poderoso. E creio também que Ele fez do nada os céus e a terra. Criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E continua no segundo artigo, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aqui dizemos então que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é aquele que foi prometido nas Escrituras. Mas não somente isso,
além de ser o Messias, ele é Deus também. Por quê? Porque creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o único Filho de Deus. E se é único Filho de Deus, é da mesma essência do Pai, ok? É um com o Pai. E ele também é nosso Senhor, do grego Kyrios, né? O dominador, o Senhor. Terceiro artigo vai nos dizer que Jesus Cristo, né, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aqui cremos, então, que a encarnação aconteceu no tempo e no espaço, quando determinado por Deus, no ventre de uma virgem em Nazaré, como já predissera as Escrituras, certo? E que isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus como Pai e Filho, e também é adorado e glorificado, como nós rezamos mais especificamente no Credo Niceno Constantinopolitano. Aqui nós colocamos a nossa fé, professamos a nossa fé na Santíssima Encarnação de Jesus, ok? Quando Deus toca a terra através do seu Filho. O quarto credo, o quarto artigo diz: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse quarto artigo ele é muito importante porque ele vai atestar para nós a historicidade do cristianismo, né? Pôncio Pilatos, se você pega uma ata daquele tempo, né, documentos daquele tempo, documentos não cristãos, mas documentos do Império Romano, você vai atestar que no ano tal, numa época tal, existiu, né, um enviado do imperador César, chamado Pôncio Pilatos, que estava lá na Terra Santa, naquele tempo, né? Então nós vamos atestar o tempo e o espaço, e vamos atestar também a condenação de Jesus, por se dizer Filho de Deus, porque foi isso que Jesus foi condenado. Não foi tanto por se dizer o Messias, porque existiam outros que faziam isso naquela época, juntavam um número razoável de pessoas, mas depois se dissipavam pela mentira, certo? Mas a principal causa da morte de Jesus foi por se dizer, se revelar Filho de Deus. Agora você imagine para um judeu que nem pronunciava o nome de Deus, né? Não poderia pronunciar o nome de Deus, aquele que é totalmente outro, né? Que não sou digno de olhar. No Antigo Testamento, alguns que se encontravam com Deus morriam, não podiam olhar para o Senhor. Agora me vem um carpinteiro, que nós vimos crescer em Nazaré, e diz que é filho desse Deus, ou seja, que é da mesma essência, mesma natureza desse Deus. Então isso era um escândalo muito grande para os judeus. E como eles não tinham, como Jesus vai falar na história dos cegos de nascença, em João, né? Eles eram cegos porque não se permitiam entender as Escrituras, ficavam com o seu orgulho, então não conseguiam crer em Jesus, né? Então Jesus foi morto porque se disse Filho de Deus de fato, certo? Então o quarto artigo vai dizer: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado. Aqui nós contemplamos então a paixão de Jesus no tempo e na história, sob o comando do Império Romano, certo? No quinto artigo, nós vamos ver, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aqui nós professamos que Jesus, no seu sepulcro, morto, e morto verdadeiramente, que Jesus era Deus e homem verdadeiramente, e como homem morreu verdadeiramente. A alma de Jesus, então, desce à mansão dos mortos para libertar todos os santos que estavam esperando então que o céu fosse inaugurado para nós a partir da redenção de Jesus Cristo. Então Jesus desce a essa mansão dos mortos e liberta então todos os cativos pela morte que esperavam essa libertação pelo sangue do Cordeiro. Tem ilustrações até muito bonitas, né, que fazem alusão a esse momento, quando Jesus chega à mansão dos mortos, logo que é uma maneira alegórica de interpretar também, e arrebenta as portas da mansão do inferno e vai libertar então primeiramente Adão, né, o primeiro pai, Adão e Eva. Bem, vamos lá.
e ressuscitou ao terceiro dia. Cremos então que Jesus, tendo passado pela morte, ressuscita. Isso é importantíssimo para nós, porque vai dizer São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé não teria serventia. E por quê? Por que São Paulo fala isso? Em outra passagem, São Paulo vai dizer o seguinte, que cremos que Deus ressuscitou a Jesus. Por que ele diz essa expressão? Cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Porque se Deus ressuscitou Jesus Cristo, quer dizer então que Deus aprovava, corroborava tudo o que Jesus disse e fez. Entenda, Deus só poderia fazer um milagre a uma pessoa dessa no entendimento dos judeus, que era de ressuscitar alguém, se aquela pessoa fosse justa, se aquela pessoa fosse santa no entendimento da doutrina judaica. Uma cura só poderia ser realizada, ou um milagre só poderia ser realizado em alguém, se aquela pessoa ela não tivesse pecado, se aquela pessoa ela fosse justa e santa. Então, quando Paulo diz, cremos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, quer dizer então que Deus reconhece legitimidade em tudo aquilo que Jesus falou e fez. Então, quando Jesus se diz Messias, quando Jesus se diz Filho de Deus, e todas as suas ações que foram recriminadas pelos fariseus, pelos saduceus, agora são corroboradas por Deus. Então, o fato de Jesus se ressuscitar quer dizer para nós também que tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele proclamou é de fato verdade. Certo? Sexto artigo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu aos céus. Jesus, depois de ressuscitar, passou 50 dias com os apóstolos e depois, então, sobe aos céus. O mistério da ascensão aos céus. E vai dizer, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui reafirma de novo esse atributo do Pai, que é Todo-Poderoso. O que significa estar sentado à direita do Pai? Quer dizer que ele tem a mesma dignidade do Pai. Faz parte da realeza, tem a mesma essência. E há uma coisa interessante, Jesus Cristo ressuscita, embora seja seu corpo glorioso, como vamos falar daqui a pouco da ressurreição da carne, é também a nossa carne que está representada ali. Jesus assume a nossa carne, Jesus assume a nossa natureza. E é bom falar sobre isso, que eu até esqueci de dizer, quando falamos que cremos em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mesma essência do Deus verdadeiro, com a sua natureza divina, assume totalmente a natureza humana. Então, é um único Deus, em três pessoas, e a segunda pessoa dessa Trindade, com natureza divina, assume também a natureza humana. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então acontece essa união da natureza humana com a natureza divina, certo? Com uma única pessoa. É uma única pessoa com duas naturezas. E duas naturezas que não se confrontam, não há divisão e não pode haver separação. É impossível haver separação dessas naturezas, certo? Portanto, quando Maria está grávida, então, ela não está grávida só da natureza humana. Maria também está grávida da natureza divina, porque elas não se separam. Por isso Maria é mãe de Deus. Maria é o que chamamos então de Theotokos, mãe de Deus. Outras heresias já diziam que Maria era então Christotokos, ou só mãe do Cristo, ou Anthropotokos, mãe somente do homem. Mas não, Maria é Theotokos, mãe de Deus, porque Jesus é Deus e essa união não pode ser desfeita. Se não pode ser desfeita, então esse corpo humano está no céu. O céu é inaugurado então para o corpo humano. O meu corpo e o seu corpo carnal está representado no céu por Jesus. Depois pela Virgem Maria, pela sua assunção, mas primeiramente por Jesus. Então se sinta representado o seu corpo, a sua carne, por Jesus, que está no céu verdadeiramente. Certo? Depois do sétimo artigo.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E aqui corrobora as escrituras do último dia, como chamamos a parousia, quando Jesus virá para julgar vivos e mortos, aí na glória, né? Será uma vinda em glória, aonde quem está morto irá ressuscitar para ser julgado, certo? E quem está vivo será julgado. Será julgado para condenação eterna ou para vida eterna. Vida eterna, que eu digo, é bem-aventurança, né? Junto de Deus. Certo? Creio no Espírito Santo. A partir daqui, esse 8º artigo é interessante. Creio no Espírito Santo. A partir daqui, dizendo que cremos no Espírito Santo, os outros artigos subsequentes são baseados nesta crença, porque eles só existem, então, porque cremos no poder do Espírito que faz essas outras coisas. Nós vamos acompanhar, né? O Espírito Santo, como diz o Criador Niceno, né? Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Existe uma pequena querela aí, que nós chamamos de filioque, né? Que houve o cisma da Igreja Ortodoxa em 1054, porque eles não concordavam com a questão, quando nós falamos, né, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Para eles só procede do Pai. Mas é algo que pode ser facilmente entendido e resolvido hoje, né? Mas isso vamos falar de uma outra vez, certo? Então, cremos no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E porque cremos no Espírito Santo, que quando Jesus prometeu, né? Quando ele disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, nós cremos também que é a força do Espírito Santo que vai proteger a igreja. Por isso que no 9º artigo vamos dizer, creio na Santa Igreja Católica. Não é por acaso que esse artigo vem depois do creio no Espírito Santo. Se eu creio no Espírito Santo, eu creio que ele rege a igreja. Rege a igreja em todas as suas decisões magisteriais, a partir do Santo Padre o Papa, reunido com seus bispos. Certo? Creio em todos os concílios da igreja, com todas as suas resoluções. Por quê? Porque é o Espírito Santo que rege a igreja. Se eu não creio nisso, tem alguma coisa de errado na minha afirmação, quando digo que creio no Espírito Santo e quando digo que creio na Igreja Católica. Pois bem, creio na comunhão dos santos. Essa interação que existe entre as igrejas. Que igreja é essa? Né? Não são igrejas, né, daqui assim. A igreja do céu, os santos reunidos, que chamamos de igreja triunfante. A igreja do purgatório, que são aqueles que passam pela sua purificação para entrar no céu, porque no céu não se entra com pecado. Vai para o purgatório quem morre com pecados leves, não pecados mortais. Quem morre com pecados mortais vai para o inferno, segundo a doutrina. Não é? E a igreja da terra, que somos nós, somos chamados de igreja militante, ou aquela igreja que caminha e luta. Então, uma intercede pela outra, para o triunfo uma da outra, para que possam alcançar a bem-aventurança. Certo? Os céus intercedem por nós intercedemos pelas almas do purgatório, as almas do purgatório também rezam por nós, não podem rezar por eles mesmos, né? E vamos intercedendo para que esse corpo de Cristo em movimento, né, que todos nós possamos chegar, então, à bem-aventurança, chegarmos ao céu. 10º artigo, creio na remissão dos pecados. Nós cremos que pelo sangue de Jesus, ele conseguiu para nós na cruz a remissão dos nossos pecados. Teríamos que ter muito tempo para falar só sobre isso. Mas Jesus é esse novo Cordeiro de Deus que é sacrificado por nós e retira de nós, nos limpa de todos os pecados. Ao contrário da fé luterana, que diz que Jesus nos cobre com o seu sangue e esconde os nossos pecados dos olhos de Deus Pai. Não, nós cremos que Jesus não esconde o nosso pecado, ele limpa, retira os nossos pecados. Né? Essa é a remissão pelo sangue de Jesus. Depois falaremos mais sobre isso, obviamente. 11, 11º artigo, creio na ressurreição da carne. No último dia, como eu disse, já até falei anteriormente sobre isso, né?
nossos corpos ressuscitarão como corpos gloriosos. Um corpo diferente. Será a sua carne, será a minha carne. Espero que menos gordinha do que essa, mas será a minha carne, mas que se transformará em um corpo glorioso e participará da bem-aventurança ou da danação eterna. Espero que não. Por quê? Porque o seu corpo, que te acompanhou na sua santificação ou na sua danação, merece participar com você desse processo. Ok? E você só é completo com o seu corpo e a sua alma. Certo? Sem o seu corpo, você ainda não é completo. Só em alma, você não é espírito puro. Você tem o seu corpo, então é necessário ter o seu corpo para participar de forma completa do gozo eterno. E por último, cremos na vida eterna. Pelo Espírito Santo, nós cremos, nos leva a crer, e pela revelação, na vida eterna. Participaremos da vida de Deus. Seremos glorificados, cristificados por Jesus Cristo na sua mediação. Viveremos eternamente, num eterno se aprofundar no conhecimento de Deus. Isso é o céu. Nos aprofundar eternamente no conhecimento de Deus. Não tem rotina. No céu não é parado. Mas pelo contrário, é estar mergulhado eternamente em Deus, sem perder quem é você. Você não vai se diluir em Deus. Não. Você vai continuar sendo você. Mas de forma gloriosa, se aprofundando eternamente em Deus. E terminamos então com um amém, que é aquilo que diz, assim seja, eu creio nisso verdadeiramente. Então, aqui fizemos uma pequeníssima exposição, um esboço somente para que crie a curiosidade em você de estudar os artigos do credo mais amplamente, porque aqui está toda a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que rege a nossa vida. Se você quiser estudar mais profundamente, aconselho a você estudar primeiramente sobre a cristologia, de quem é Jesus. Porque se apaixonando pela pessoa de Jesus e conhecendo a pessoa de Jesus, porque ele é a base da nossa vida, é o amor da nossa vida, você então vai ser imbuído desse amor pelo Cristo, vai ter mais ânimo para poder estudar a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Catecismo e viver uma vida de santidade autêntica. Então, meus queridos, sei que foi corrido, Não, porque não dá para fazer algo muito detalhado com o tempo que temos, certo? Mas, como eu disse, continuaremos estudando esses artigos com as nossas outras áreas. Então, vamos pedir à Virgem Maria que conserve no nosso coração crer em Deus e crer na Igreja e crer no magistério da Igreja. Peçamos ao Espírito Santo e a ela que nos acompanhe e nos ilumine para que sejamos católicos autênticos, filhos de Deus e filhos da Igreja autênticos. E que você possa também pensar no seu coração, meditar no seu coração durante a semana, se você conhece de fato aquilo que a Igreja diz, aquilo que a Igreja propõe, e se tem sido um bom cristão, se tem sido um bom católico. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até breve.